Bom dia, ouvintes. Meu nome é Marcelo. Bom dia, meu nome é Júlia. E hoje estamos aqui para estudar e debater sobre o livro Ídolos do Coração, Aprenda a Desejar Somente Deus, da autora Elyse Fitzpatrick. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o capítulo 1, Os Deuses de Raquel e Você. No capítulo 1, eu achei bem interessante toda essa questão que ela traz justamente sobre Raquel, né? A história de Raquel. Eu achei interessante o jeito que ela começou o capítulo, introduzindo a gente, o leitor, né, na história, ao mesmo tempo já refletindo nessas questões que ela vai discutir no capítulo inteiro. Sim, uma coisa que me chamou um pouco a atenção é que, pelo menos para mim, geralmente eu tô mais acostumado a ver autores homens escrevendo assim livros bíblicos. Não tenho certeza se foi o primeiro livro de uma autora que eu li ou não, mas pelo que eu me lembro aqui foi. E aí isso me fez perceber, alguns olhares diferentes. Que às vezes acho que para um é mais difícil perceber, que nem, por exemplo, eu achei muito interessante a maneira que ela narrou a história de Raquel, porque ela tentou entrar na mente da personagem, ali sugeriu o que se passava na mente dela. Sim. Eu achei muito interessante, assim, pra mim fez muito sentido, coisas que eu nunca tinha pensado. Sim. Às vezes, lendo a história ali, ela dá o panorama geral do que aconteceu, mas é difícil entender o que se passava na mente dos personagens. E da maneira que a autora traz, eu gostei bastante, assim, pra mim é muito crível o que ela fala, como ela narra a experiência. Pra mim faz muito sentido e me ajudou a entender melhor do porquê que as coisas aconteceram do jeito que foram. Que legal, Ela traz mais o sentimento e não só o que aconteceu, o que tá escrito na Bíblia, né? Mas ela tenta imaginar e é muito bom mesmo. Sim, é sempre importante a gente entender que como isso não tá na Bíblia, não é uma verdade, porém, pra mim faz sentido e me ajudou a entender melhor a história. Sim. E ela sempre traz também a grande questão, né, da vida de Raquel, acho que o grande ponto da vida de Raquel, e isso faz muito sentido com o título do livro, né, ou com o que ela nos propõe. O Dá-me filhos, que foi a grande frase que ela usou nesse capítulo, é justamente o ídolo, né, que Raquel tinha ali como principal. E eu achei muito interessante que lá no final ela sempre vai conversando, né, o capítulo inteiro, e ela até traz pra gente. Acho que o capítulo a gente pode refletir também qual que é o nosso Dá-me filhos, e no final ela também propõe isso, né. É interessante, né? Dá-me filhos, se não morrerei. Exato. Esse se não morrerei, que é algo muito pesado, né? Sim. É tão importante pra ela ter filhos que é mais importante que a própria vida dela. Sim. Mas pro final do capítulo, aqui dando um spoiler já, a própria autora, ela traz essa lacuna, né? Dá-me espaço, se não morrerei. Exato. O que na sua vida é esse espaço? O que na sua vida é mais importante do que a sua própria vida? Isso provavelmente, se não for Deus, isso vai ser um ídolo no seu coração. Com certeza. E é aquela frase, né? O que eu estou disposto a pecar para ter, ou que eu peco se eu não tenho. Então, é uma grande reflexão pra gente a todo momento. O que eu não tenho, se eu não tiver eu peco para ter, ou ao contrário também. E aqui ela colocou até questões das nossas reações frente ao pecado dos outros. Muitas vezes a gente fala assim, olha pro outro e fala, não, ele está errado e por isso que eu reagi dessa forma. Quanto a gente deveria pensar, né? Tudo bem, ele vai errar, mas a minha reação deveria ser diferente. Enfim, essas questões eu achei bem interessante, foi uma reflexão boa pra mim. Também pensar assim, nem só porque eu tô fazendo uma coisa boa, o outro é obrigado a fazer o que eu quero, né? Essa questão de trocas. É, assim, geralmente a gente tenta justificar o nosso pecado nos outros, né? Não, pequei por conta disso, não foi culpa minha. Porém, é claro que se a gente pecou, a culpa é nossa, a gente não pode passar essa culpa pra outra pessoa. Outro ponto que eu acho muito interessante no livro também, da reflexão da autora, é sobre os motivos que levam a pessoa a ter ídolos. No primeiro caso de Raquel, lá quando ela rouba os ídolos do pai dela para levar com ela na sua viagem com seu marido, me chamou a atenção a maneira como a autora tentou buscar uma justificativa para isso. Sim. E eu gostei do que ela trouxe, que provavelmente Raquel estava com medo, ela estava apreensiva, ela estava angustiada, e a maneira que ela teve de se livrar desses sentimentos foi através do ídolo. Enquanto eu tiver esse ídolo comigo, esses sentimentos vão desaparecer, o meu medo vai se acalmar, a minha angústia vai diminuir, toda essa apreensão que eu sinto vai acabar. Então, muitas vezes a gente acaba criando um ídolo na nossa vida para se livrar de sentimentos ruins. Sim. E é bom a gente sempre estar se policiando com isso, ver se a gente não tem esse tipo de ídolo e entender que só Deus pode livrar a gente verdadeiramente desses sentimentos. Sim. A confiança e segurança no lugar errado, né? Enquanto a autora traz que ela podia estar totalmente confiante que aquele ídolo ia proteger em vez do próprio Deus. E às vezes a gente coloca isso na nossa vida. O meu emprego vai me proteger de não passar fome no próximo dia, enquanto eu não confio no Deus provedor que o Senhor é e que o Senhor promete na nossa vida. Já na questão dos filhos, quando ela tem no coração dela que os filhos são mais importantes do que a própria vida, a gente vê que essa é uma questão de justificação da sua própria existência. Sim. A autora traz aqui que
como ela via Lia, sua irmã, tendo filhos, ela achava um absurdo ela não ter filhos. Ela achava que isso era uma espécie de maldição. Que isso era uma anátema ali na vida dela, que ela precisava se livrar, senão ela morreria. Então, como que ela entende que ela pode se livrar dessa maldição, dessa anátema? Tendo filhos. Filhos é a coisa mais importante pra mim e são um ídolo na minha vida. Sim. Ela não entende que isso é questão de Deus. Deus vai decidir se você tem ou não filhos. E quando você bota as suas esperanças em Deus, você tira toda essa angústia. Essa angústia, ela sai do seu coração. Porque você entende, não, Deus é soberano. Se for pra eu ter filhos, Deus me dará filhos. Se não for, não será. E glória a Deus por isso. Pelo menos ele me deu um marido que me ama muito, por exemplo. Sim. E ela coloca até a responsabilidade em Jacó quando ela fala, né? Tipo, dá-me filhos. E aí ele responde, né? Será que eu sou Deus pra mexer na sua fertilidade, né? Então, às vezes a gente até tira o poder do Senhor sobre isso também na nossa vida. A gente não deposita toda a confiança no Senhor, igual mesmo você disse. Sempre busca colocar a culpa em outro, né? Sim. Não, é culpa de Jacó que eu não tenho filho, Exato. É culpa disso, é culpa daquilo. A gente nunca entende que às vezes a culpa é nossa mesmo, ou às vezes é um desejo maior de Deus, a gente tem que aprender a respeitar e confiar. Exato. E é muito interessante, a autora traz até que, de uma forma cômica, né, a questão da própria morte de Raquel. Então, poxa, ela dá-me filho, senão morrerei, e a própria situação da morte de Raquel ser no trabalho de parto. Então, igual hoje mesmo o pastor comentou, a questão da idolatria, ela sempre termina em insatisfação, ela nunca vai trazer total felicidade. E o ídolo é exatamente esse senhor insatisfeito, esse senhor que nunca vai te retribuir justamente como você entregou sua vida para ele. Sim, aquela coisa, ele sempre dá um pouquinho de satisfação ali, de prazer do objetivo, mas nunca se sente satisfeita. Sim. A própria Raquel, quando ela teve o primeiro filho, provavelmente ela ficou muito feliz, mas ela falou, não, preciso de mais um não é o suficiente, quero o outro. Isso que acabou levando à morte dela, né? Sim. Toda a questão de comparação também, né? Porque talvez ela não queria o filho só pelo filho mesmo, ou pela alegria, como a gente comentou. Mas justamente por olhar a sua irmã Lia com um monte de filhos e ela tendo só um. A autora também traz sobre essa vida anterior de Raquel e Lia. Raquel sempre estava acostumada a estar numa posição superior de Lia, pela sua beleza, pelo seu jeito ali. Então, quando ela se vê menor do que Lia, então realmente ela fica com essa total insatisfação e busca mais. Até o próprio nome e significado do seu primeiro filho traz essa ideia, né, de que não é o suficiente, eu preciso de mais um. Sim. Essa própria questão da justificação também, né? A autora traz que Raquel provavelmente era uma mulher muito bonita. Sim. E aí isso justificava a existência dela. Ela era mais bonita, provavelmente mais bonita que a irmã. Isso acabava trazendo uma justificativa para ela. Só que quando a nossa justificativa de vida não tá em Deus, acaba passando. Sim. Por exemplo, qual que é um objetivo de ser bonita? No caso de Raquel, foi para encontrar um bom marido. Isso ajudou ela a encontrar um bom marido. Sim. A partir disso, para que lhe servia a justificativa de ser bonita? Acabou ali. Tanto que quando ela percebe que a irmã dela tem filhos, ela troca a justificativa da vida dela. Minha justificativa mais não é ser bonita, agora eu preciso de ter filhos. Vai ser minha nova justificativa de vida. E enquanto as nossas justificativas não for Deus, sempre vai faltar alguma coisa, a gente nunca vai chegar lá. Se ela teve um filho, não foi o suficiente, quero outro. Provavelmente se ela tivesse mais um e tivesse vida, provavelmente não é o suficiente. Enquanto ela não entendesse que a única justificativa da vida dela plausível é Deus, a única justificativa que preenche ela completamente é Deus, ela continuaria nesse jogo de gato e rato e nunca ia chegar em lugar nenhum. Exatamente. E essa questão toda de uma essência, né? Buscar a essência absoluta é justamente ser o nosso Deus. É o que você falou também. Mais um pouco pra frente do livro, até depois ela dá um exemplo contemporâneo dela, de uma amiga dela lá que também queria um marido e tal. Vem uma parte que eu acho muito interessante, que ela começa a refletir sobre as relações que as pessoas têm com o ídolo. Primeiramente, ela traz aqui a ideia de que os ídolos têm uma relação de barganha, né? Enquanto eu tenho esse ídolo, eu vou ter alguma coisa boa. Ela dá até alguns exemplos aqui cotidianos. Se eu me exercitar todos os dias e tiver uma dieta balanceada, eu nunca ficarei doente. Sim. Interessante. É uma coisa boa pro seu corpo, é saudável e não é errado se exercitar. Mas se você depositar toda a sua esperança numa vida de exercício, de dieta e ficar doente, quem que você vai culpar? Não, mas acho que é isso. Às vezes a gente se cobra tanto e coloca a responsabilidade no outro. Por exemplo, ela traz, né? Eu vou trabalhar a mais, então eu tenho que ser promovida. Se eu não for promovida, e aí?
esse ídolo foi frustrado, né, na nossa vida, e é justamente, eu vou culpar a quem? E aí, talvez, culpe o próprio Senhor, né? Por que o Senhor não tá olhando pra mim e não tá me dando esse benefício? Eu fiz toda a minha parte, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, por que tá acontecendo coisa de errado comigo? Como se isso fosse o suficiente. Se eu me exercitar, se eu tiver um bom emprego, todos os meus problemas vão estar resolvidos. Sim. Enfim, qualquer coisa além de Deus, então, isso serve de um Deus para mim, né? Isso é muito interessante, eu acho que a gente sempre tem que trazer como reflexão no nosso dia a dia. Porque a nossa rotina é tão pesada, a nossa rotina é tão corrida, e às vezes a gente não tá priorizando o Senhor e colocando outras coisas no lugar dele. E eu achei muito interessante, desde o começo a autora traz, né? João Calvino também comenta que o nosso coração é uma perpétua fábrica de ídolos. Então, quando Raquel ali furtou o ídolo do seu pai, foi um erro comum. Mas enfim, essa parte da perpétua fábrica de ídolos é interessante. Sim, e outra questão também é o ídolo como um afastador ali, como um removedor de maldições. Sim. Aqui o próprio exemplo da Raquel. Para ela, não ter filhos era uma maldição. Então ela precisava de um ídolo para suprir essa maldição que ela tinha dentro dela. Sim. Os próprios exemplos que a gente trouxe do exercício. Se eu não me exercitar, eu vou ficar doente, isso vai ser uma maldição na minha vida. Sim. Se eu não tiver um bom emprego, se eu perder essa promoção aqui que eu preciso muito, vai ser uma maldição na minha vida. Geralmente a gente procura ter um ídolo no nosso coração para nos livrar de alguma maldição, nos livrar de alguma coisa ruim. Sendo que a única pessoa que pode verdadeiramente nos livrar dessas coisas é Deus. Ele deve ser a nossa maior prioridade e a gente tem que descansar nele, né? Ter essa certeza de que receberemos todas as coisas verdadeiramente necessárias quando buscarmos nele, né? Eu acho que entender que ele é o autor da nossa vida, né? E aquele que sustenta, a gente sempre tem que depositar nossa confiança. Eu acho interessante, uma coisa que me prende muito é a questão do tempo. Bom, hoje eu tenho essa idade e o que eu preciso fazer, eu preciso ser alguém na vida, entre aspas, aí, mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar, Deus não está preso ao tempo, Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, Ele já sabe o porquê de cada coisa, Ele tem a nossa história toda traçada, então se está acontecendo isso hoje, eu tenho que confiar, Romanos 8:28, que é para o bem daqueles que amam a Deus, se eu estou verdadeiramente buscando o Senhor e buscando estar na vontade dEle. E é uma coisa que às vezes a gente não descansa totalmente, e aí tenta fazer do nosso jeito, enfim, não dá muito certo. O descanso no Senhor é muito importante. Quando a gente não tem o Senhor no centro da nossa vida, a gente acaba achando que a gente é responsável por tudo. Então a gente tem que correr atrás de tudo, a gente tem que resolver todos os problemas da nossa vida. E é muito exaustivo, né? É angustiante, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Muitas coisas estão fora do nosso alcance humano, não é? Sim. Então a gente acaba nessa angústia eterna de eu preciso resolver isso, eu não posso, eu preciso de tal solução para o meu problema na minha vida e eu não consigo essa solução. Sim. E é uma vida angustiante. Sim. Enquanto a gente não descansa no Senhor, a gente vive angustiado, a gente vive sofrendo tanto fisicamente como espiritualmente. Sim, a gente senta no lugar de Deus e fala, eu sou o Deus da minha vida. E como nós somos limitados, é óbvio que a gente não vai conseguir e realmente vai se frustrar. Sim. E aqui no final do capítulo também, a autora traz sobre a questão de enterrar seus ídolos. Mas pro final da história ali de Raquel e Jacó, Jacó ordena que todos das suas terras ali, parentes, sua família, seus escravos, todos deviam se livrar dos seus ídolos. Tudo dá a entender aqui que Raquel provavelmente se livrou dos seus ídolos, Sim. que é uma coisa boa, né? Talvez ela tenha entendido realmente o papel de Deus na vida dela e tenha colocado Deus em primeiro lugar no final da sua vida. E a gente espera que tenha feito isso, né? Sim. E é isso, né? Da mesma forma que Jacó ordenou para aqueles próximos dele a se livrar dos seus ídolos, a gente também tem que estar sempre nos policiando, sempre buscando enterrar nossos ídolos, nos livrar dos nossos ídolos e alertar aqueles ao nosso redor, né? Se você tem um amigo, um conhecido que claramente está sofrendo com algum ídolo no coração dele que não é Deus, é papel seu ajudá-lo, incentivá-lo, admoestá-lo ali na palavra para que ele possa também se livrar dos seus ídolos e colocar Deus no verdadeiro lugar da vida dele. Sim, eu acho que Deus nos chama justamente a enterrar, né? Nos pés da cruz, né? A gente tem que olhar e sempre ver que comigo mesma não vai ser suficiente. Eu entendi que o meu coração é essa fábrica de ídolos. Por meio do pecado eu sempre serei assim. Mas aí, justamente, o reconhecimento, depois o arrependimento e o olhar para o próprio Senhor Jesus. Ele, na cruz, pagou tudo por mim e me libertou. E me libertou do quê? Do pecado e desse amor intenso pelo pecado, né? Agora eu tenho um outro Senhor. Eu não sou mais escrava do pecado, mas sou escrava do Senhor, né? De Jesus. Então, quando a gente olha para a cruz e tenta enterrar os nossos ídolos justamente debaixo da cruz. Eu achei interessante esse finalzinho que ela traz, que Deus não é somente conhecedor do nosso coração, mas Ele também é transformador do coração. Muitas vezes a gente
se pega em alguns pecados ou alguns ídolos que a gente fala, não, isso é o meu gênio forte, sabe? Tipo, eu não consigo me libertar disso. Não, eu tenho que entender que o próprio Cristo, ele transforma o nosso coração. Deus foi aquele que criou, que teceu no ventre das nossas mães todo o nosso ser. Então, ele nos conhece e também tem esse poder de transformar, né? Sim. Aqui no finalzinho do livro também a autora deixa algumas reflexões para nós. E eu gostaria de ler aqui para que você pudesse refletir aí também. O primeiro ponto que ela traz é: pense na história de Raquel e Lia. Se você não a conhece, leia a partir de Gênesis 29. Você se identifica mais com Raquel ou com Lia? De que maneira as interações de Deus com ambas são consolo e ânimo para você? Pense nas áreas de sua vida em que você luta contra o pecado. Vê alguma relação entre o seu pecado habitual e uma possível idolatria? Bom, em caso afirmativo, anote-a. Em caso negativo, não desanime. O Senhor o ajudará a identificar se há ídolos em seu coração. Existe algo em sua vida que lhe parece absolutamente essencial ter? Como você completaria a frase? Dá-me espaço. Se não morrerei? Você espera que algum Jacó humano lhe proveja satisfação absoluta? Que palavras usa para se consolar diante de fracassos e decepções? Escreva uma oração de compromisso, declarando seu desejo de entender como seu coração pode fabricar ídolos. Muito bom, eu achei tanto a introdução quanto o capítulo 1 muito edificantes e animadores. Eu acho que esse livro vai ser uma grande ferramenta para identificar os ídolos do meu coração e poder substituir pelo próprio Senhor e colocar confiança nele. Sim, também achei esse livro muito interessante. O começo aqui me deixou muito ansioso pelo que virá. Gostei bastante da maneira que a autora trabalha esses tópicos. E para finalizar, gostaria de incentivar você a ler o livro também, é um livro muito bom. Ouça novamente essas reflexões que a gente propôs, que a autora propôs aqui. Ouça cada uma, pause, tenha um tempo para refletir e sonde seu coração. Busque se você tem algum ídolo na sua vida e procure maneiras de se livrar deles ali, estudando a palavra do Senhor, conversando com amigos cristãos também que possam te ajudar, te aconselhar. Esse foi o final do capítulo 1 e esperamos você no próximo.